Você passou mais de 3 horas configurando seu agente IA no N8N, testou mais de 50 vezes e mesmo assim ele continua dando respostas bizarras? Pois bem, o problema não é o N8N, o problema não é a IA. O problema é que ninguém te ensinou como se comunicar da forma correta. E hoje eu vou te mostrar 5 técnicas fundamentais que vai definitivamente separar um prompt ruim de um prompt profissional. E para você ir além do conteúdo desse vídeo, a Zenito Academy é o próximo passo. Lá dentro você encontra treinamentos gratuitos para começar do zero, templates educacionais e automações prontas para aplicar diretamente no seu negócio. E não caminha sozinho. A nossa comunidade já conta com mais de 5.000 alunos nos nossos grupos de networking. E o melhor, tudo isso é de graça. Basta acessar o comentário fixado ou descrição e fazer parte da comunidade. Primeiramente, pessoal, o que é um prompt, né? Basicamente um prompt, ele é uma instrução que eu vou estar dando para o meu agente IA. Então, quando eu venho aqui, ó, crio um agente IA aqui no N8N, tá? Isso aqui serve para qualquer estrutura que vocês forem criar, tá? Nesse caso aqui eu tô falando de N8N, do agente no N8N. Por padrão não tem um prompt, tá? Então se eu vier aqui em System Message, aqui eu já vou dar instruções para ele. São regras, são instruções, são coordenadas que eu estou dando para minha IA de como que ela deve seguir. Então a IA sempre antes de dar uma resposta, ela vai consultar essas instruções antes de dar uma resposta, entendeu? Então um prompt ruim, por exemplo, é dessa forma, né? Nesse exemplo aqui, vai ser uma IA que vai estar escutando feedbacks de clientes que compraram algum produto e vai retornar o que deve ser feito, de prioridade, urgência, para mostrar para a galera do suporte, tá bom? Já contextualizando aqui. Um prompt ruim é isso aqui, ó. Você é um assistente que analisa feedbacks de clientes. Faça uma análise do que precisa ser feito. Cara, é muito genérico, tá? Aí ela tem muita margem para errar. E como é que é um prompt bom? Antes de eu mostrar o prompt que eu montei aqui, de exemplificação, eu quero que vocês entendam logo de cara a primeira técnica, que é a estrutura. Quando eu falo de estrutura, eu quero deixar claro para a IA algumas informações que eu acho fundamentais que ela saiba. E eu separei elas aqui nesse documento, tá? Só lembrando que esse documento aqui, o template que eu vou fazer aqui durante a aula, eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês lá na Zenito Academy, tá, pessoal? Então vai dar tudo lá, tranquilamente. E se você não se inscreveu ainda, já se inscreve, já deixa o like. Se aparecer o hype para vocês, dê o hype também que vai ajudar muito, beleza, pessoal? Então vamos lá. A estrutura, eu sempre separo da seguinte maneira. Primeiro de tudo, eu passo um contexto para a IA. O contexto basicamente é o que define quem que é a IA e qual é o cenário. Então é a partir disso que ela vai saber quem ela é, o que ela faz, entendeu? Então o contexto ele é muito importante para ela se situar onde está. Depois eu passo a data e o horário, certo? Para entender de forma dinâmica que horas são agora. É basicamente um relógio que eu vou estar dando para ela, um relógio e um calendário para ela se situar. Eu passo também diretrizes, né, ou regras. Então são coisas que ela deve seguir sempre ou nunca, né? Por exemplo, ó, sempre você deve chamar o nome pelo cliente, chamar o cliente pelo nome. Quase me enrolei aqui agora. Ou por exemplo, nunca você deve passar informações sigilosas, algo assim. Você vai entender exemplos quando eu mostrar aqui para vocês, tá? Mas são diretrizes que ela deve seguir sempre ou que nunca deve seguir. Instruções. Diferente das diretrizes, as instruções, ela já tem a ver com passo a passo que ela deve estar seguindo para realizar determinada ação. Se eu falo, por exemplo, de uma IA de vendas, que ela tem um fundo de vendas, né? Sei lá, ela tem 5 etapas nesse fundo de vendas. As instruções são o quê? São as etapas que ela deve seguir, né? Ou seja, o que fazer e como fazer passo a passo. Então, ó, na etapa 1 tu vai perguntar isso. Quando o cliente responder, tu pergunta isso. Se ele responder isso, tu faz isso. Se ele responder aquilo, tu faz aquilo. Então, são instruções. Esse exemplo que eu falei agora para vocês, eu tô falando de vendas. Nesse meu caso aqui que eu vou estar falando para vocês aqui nesse vídeo, é uma IA que analisa feedbacks. Então as instruções que eu vou passar para ela é o que ela deve analisar. Se ela vai analisar o tom, né? Se é algo negativo, se é positivo, se é neutro. Ela vai identificar qual que é a categoria, o nível de urgência. Então são instruções que eu vou passar para ela, beleza? Output é a saída, tá? É a saída da IA. É basicamente um agente IA, ela vai ter uma entrada e vai ter uma saída. Um input e um output. O input é o que o usuário mandou, certo? O output é o que a IA falou. Só que em alguns momentos eu quero que esse output ele seja retornado de uma forma bem organizada, certo? Bem organizada. Por padrão, as IAs, elas têm uma saída geralmente assim, ó. Output e aqui resposta da IA. Geralmente é assim que sai, tá? Vocês vão observar que tem esse padrão aqui, é bem comum. Tem o output e tem a resposta da IA, beleza? Só que isso aqui é perfeito, beleza, para uma IA de vendas, por exemplo. Isso aqui já resolveria o problema. Só que às vezes você quer categorizar as saídas. Tu quer que aqui, eu quero passar aqui resposta da IA. Aí aqui embaixo eu quero passar aqui nível de prioridade. Aí lá embaixo eu quero passar
o setor, entendeu? Então, se você quer que a saída seja estruturada, você tem que definir esse output aqui, beleza? E por fim, exemplos. Mostra exatamente o que você quer. Cara, exemplos são muito poderosos, que você vai estar dizendo para a IA exatamente algo para ela se basear. Então, ela vai ficar muito mais precisa se você tem alguns exemplos, né? Coloque ali 3 exemplos. 3 exemplos são exemplos interessantes para que ela possa estar seguindo, tá? Entendendo essa estrutura, como que eu organizo ela lá no agente, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vindo aqui no prompt bom, vou até apagar esse daqui. Vindo aqui no prompt bom, eu posso estar organizando ela aqui dentro, certo? E aqui está aquela formatação. Vou já passar aqui com calma para vocês entenderem, beleza? Sobre essa questão de hashtags aqui, ó, não se preocupe que daqui a pouco eu vou falar sobre a formatação do prompt, tá? Mas já adianto, isso aqui é uma formatação chamada Markdown, que utiliza esses hashtags, mas já eu vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Mas voltando aqui pro prompt, tá vendo? Ó, eu passei aqui para ela o contexto. Então, olha só, ao invés de eu falar para ela, você é um assistente que vai ver o feedback e vai dar a resposta, contextualizando, você é um assistente especializado em análise de feedback de clientes para uma loja de eletrônicos online. A sua função é processar feedbacks de produtos para ajudar a equipe de atendimento a tomar decisões rápidas e eficazes. Olha a diferença. Ela sabe com toda certeza o que ela tá fazendo, por que tá fazendo, entendeu? Depois, eu vou estar passando aqui algumas diretrizes. Sempre use a tool Think para dupla checagem antes de dar uma resposta. Isso aqui já é até um spoiler de uma das técnicas que a gente vai utilizar aqui, tá? Segura aí. Seja objetivo e analítico em suas avaliações. Use nu quando a informação não estiver disponível, ao invés de assumir, de inventar alguma informação. Mantenha consistência nas categorizações e foque em ações práticas específicas para a equipe. Isso são diretrizes, são regras que ela deve estar seguindo, tá? Já aqui embaixo, eu passo as instruções, tá? Então, olha só, para cada feedback você deve, e aqui eu passo um passo a passo para ela. Identificar o sentimento geral usando a escala, positivo, negativo, neutro. Extrair informações do produto, e aqui ela vai extrair o nome do produto, se tiver, categoria do produto, categorizar o tipo de ferramenta, logística, produto, atendimento, preço, determinar a prioridade de resposta, se tem que ser alta, média ou baixa, e sugerir uma ação específica para a equipe responsável. Então, ó, eu tô passando para ela aqui o que ela vai ter que fazer, tá? Em um passo a passo, bem claro. Depois, eu entro no output, tá? Que é o formato de saída. O nome em si não é tão importante, né? Eu boto aqui o output, saída. Eu vou deixar o output para ficar igual à documentação que eu fiz lá para vocês. Output. O que é? Aí aqui, ó, quando eu abro chaves assim e fecho, tá, pessoal? Isso aqui é em formato JSON, tá? Então, eu tô passando nesse formato, uma formatação específica. E aqui, eu vou estar, ó, passando variáveis, certo? Sentimento, produto, categoria, prioridade, ação. Então, eu vou estar passando especificamente como que ele deve agir, certo? Então, sentimento, vai sair com positivo, negativo, neutro. Eu tô dizendo para ele que ele só vai usar positivo, negativo, neutro. Ele não vai inventar alguma coisa aqui. Produto, o nome do produto, ou nu, se não tiver. Categoria, aqui, ó, eu dou opções. Ele vai usar logística, produto, atendimento, preço, website ou elogio. Prioridade, alta, média ou baixa. Ação específica para a equipe, beleza? Então, dessa forma, as chances de erro já diminuem bastante na hora da saída. E por fim, eu tenho aqui exemplos, tá? Eu coloquei aqui 3 exemplos. Por exemplo, exemplo 1, sentimento negativo, produto iPhone 14, categoria logística, prioridade alta. Ligar para o cliente hoje mesmo oferecendo troca imediata. Exemplo 2, positivo, produto, MacBook, categoria elogio, prioridade baixa, ação, responder agradecendo e enviar cupom de desconto para a próxima compra, tá? Se você quiser também colocar aqui, por exemplo, reclamação, né, para passar aqui também qual foi a reclamação do cliente, faltou isso aqui nesse output aqui, por exemplo, tá? Enfim, então essa é a estrutura ideal que você tem que seguir para um prompt profissional, beleza? Show de bola. Só que aí, pessoal, agora a gente vai entrar na segunda técnica, que é a técnica do output, né? A formatação do output. E aí, eu vou até dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui eu até já tinha falado aqui uma mensagem, por exemplo, comprei o iPhone 60 e veio uma tela trincada. Aí o que ele vai fazer? Olha só, ele veio e retornou dessa maneira aqui. Ele seguiu, realmente, ó, ele passou aqui o sentimento negativo, produto iPhone 60, categoria produto, prioridade alta, ação, entrar em contato imediato com o cliente para oferecer troca ou paro do produto danificado. Show de bola? Só que isso aqui é inviável, tá? Por quê? É um bloco só. Eu quero quebrar em vários outros blocos, várias outras variáveis, para caso eu precise usar em alguma validação no fluxo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma filtragem, né? Botar ali uma rota para caso o sentimento for positivo, ir para um setor. Se for negativo, ir para outro setor. Então, dessa forma, não dá certo. E para isso que a gente utiliza essa opção aqui, ó, Query Specific Output Format. Eu vou especificar a forma que vai sair. Quando eu faço isso, já aparece para mim aqui, ó, Output Parser, tá? E aqui temos 3 opções, beleza? Eu quero aqui, ó, que eu quero retornar no formato JSON, tá? Então, olha só, ele é muito semelhante à forma que tá lá no prompt, beleza? Então, ó, o que que eu venho? Eu venho aqui no prompt, vou copiar. Eu gosto sempre de deixar tanto aqui como lá, tá, pessoal? Independente se eu botei lá, eu deixo lá e aqui também. Aí eu venho aqui, ó, Output Parser, apago isso aqui e joguei, tá vendo? Essa é a formatação
separação. Ó. Abre chaves, fecha chaves, sentimento, em aspas, 2 pontos, aí abre aspas a resposta, vírgula e assim vai, beleza? No final aqui não tem vírgula, dessa forma aqui. Uma coisa interessante, tá? Observe que aqui, ó, esse exemplo aqui que ele dá, ó, cities, ele fala aqui sobre, ele abre colchetes e bota as opções. Essa é a forma mais correta de se fazer. Bom, aqui ele só tem 3 opções de resposta. Ele não tem outra coisa além disso, tá? Então ele já dá que tem 3 coisas aqui, ele vai ter que fazer. Dessa forma aqui, ó, beleza. Só que aqui ele dá margem para que ele coloque alguma outra coisa além disso. Então, ó, como é que ele faz? Ele abre colchetes e depois ele bota em listas as opções. É isso que eu vou fazer, tá? Eu vou, ó, abrir colchetes aqui e ao invés dessa separação aqui, ó, eu vou separar por vírgulas. Venho aqui, abro aspas, fecho aspas, vírgula, dessa maneira aqui. Essa é a formatação correta se eu tenho realmente apenas aquelas opções, tá? Mesma coisa para a questão de categoria. Vou abrir aqui colchetes e vamos separar aqui. Ok, categoria tudo certo, agora só falta a questão da prioridade, né? Então, abrir e fechar colchetes, alta, média e baixa. Perfeito. Vou só copiar e vou colocar lá no prompt também, para a gente manter a mesma estrutura, tá? Show de bola. Agora sim, tudo certo. Vou até salvar aqui, né? Beleza. Agora, pessoal, olha só. Eu vou reenviar a mesma mensagem, tá? Mandei, ó, a mesma mensagem e olha a diferença da saída. Se eu for vir aqui e abrir, olha só, ele já está estruturado. Em JSON, bem organizado, tá vendo? Ó, output, tem aqui sentimento, negativo, produto, categoria, prioridade, ação, certo? E aqui, ó, eu consigo simplesmente arrastar. Então, posso arrastar aqui o bloco sentimento, o bloco produto, o bloco categoria, prioridade, ação. Eu consigo arrastar e ficar brincando dentro do fluxo, tá? Então, olha só como ficou bem mais organizado a saída, beleza? Perfeito. Agora a gente já tem uma estrutura legal, a gente já tem uma saída muito boa. Terceira técnica. Eu quero que a IA ela faça uma revisão de tudo que ela processou ali antes de dar uma resposta final. Eu chamo de dupla checagem. E para fazer isso, eu vou ativar uma tool chamada Think, tá? Se eu vier aqui, ó, e pesquisar por Think, tá aqui, ó, Think Tool. Ela até tem aqui uma instrução em inglês, eu mando do jeito que tá, eu não mexo aqui não. Eu deixo dessa forma aqui, beleza? O que essa tool causa? Simplesmente a IA, antes de dar uma resposta, ela vai chamar essa tool, ela vai refletir sobre a resposta que ela está dando e se precisa mudar alguma coisa ou não. Então, por isso que eu chamo de dupla checagem, beleza? Só que não basta só colocar ela aqui não, tá? Você tem que colocar em regras também que ela precisa chamar essa tool sempre e é por isso que aqui em diretrizes eu coloco, ó, sempre use a tool Think para dupla checagem antes de dar uma resposta. Eu vou salvar e vou enviar a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, ok, tá tudo corretamente, tá? Não precisou dela. Mas vamos colocar aqui novamente para vocês verem o que acontece, tá vendo? Ó, ela veio, chamou a tool, beleza. Então, olha só, manteve as mesmas respostas, tá? Mesma coisa. Só que a chance de errar, a chance de lirar diminuiu, tá? Então, se fosse ter alguma coisa aqui, alguma coisa errada, só no fato de tu colocar essa tool aqui, já ia reduzir bastante. Beleza? Ah, pessoal, é só uma observação, tá? Eu tô usando aqui o 4.1 mini, tá? Esqueci de mostrar aqui o modelo que eu tava usando. E olha só, vamos ver qual foi a reflexão que ela fez. Olha só. Verificar detalhes do feedback. Sentimento negativo, pois o cliente reclama do defeito do produto, tela trincada. Produto mencionado é um iPhone 60, categoria, então é produto. Tipo do feedback é problema de qualidade do produto. A prioridade é alta, por se tratar de um defeito grave. A ação sugerida é contato urgente para troca ou reparo. E isso que volta para IA. Então ela veio, refletiu sobre as coisas e deu uma resposta mais certeira. Beleza? Então isso aqui, ó, já vai mudar muito o jogo de vocês. Beleza. Agora a gente já tem uma estrutura, a gente já tem uma saída bem estruturada, já temos o Think. Quarta técnica. Temperatura do seu modelo de linguagem. Eu vou até voltar aqui para esse docs, que eu escrevi até sobre essa questão aqui, ó, temperatura, tá? O que é temperatura? Existem várias outras configurações, pessoal, mas a temperatura, na minha percepção, é a mais importante, é que realmente faz uma diferença muito perceptível, tá?
E essa aqui é uma configuração que é intrínseca lá dentro. Existem alguns modelos de linguagem que não tem. No caso da OpenAI, né, o GPT em si, ele tem sim, né, o 4.1 mini, por exemplo, ele tem e vai de 0 a 1. É como se fosse um termostato, né? Eu até coloquei aqui, ó, analogia do termostato. Temperatura baixa igual e a mais fria e previsível. Temperatura alta igual e a mais quente e criativa. Ou seja, quanto mais próximo de 0, a IA ela é mais fria. Ela tem um resultado mais previsível. Ela é mais robótica. Quanto mais quente, mais próximo de 1, a IA ela é mais flexível, ela é mais criativa, certo? E quando que isso é bom para cada situação, tá? Isso aqui varia muito, tá? Isso aqui é teste, pessoal. Isso aqui é teste. Você tem que ir testando. Pô, coloca ali, cara, botou 0.4, faz ali uns 10 testes, depois muda para 0.7 e vê qual que ficou melhor, é testando, tá? E se você for testar, pessoal, vamos lá. Quando você faz testes, você tem que isolar apenas uma única variável. Como assim? Tu tá testando o funil de vendas. Tu quer saber ali qual que é melhor, se é 0.4, 0.5 ou 0.7, por exemplo. O exemplo que tu deu de conversa tem que ser a mesma. Se tu mandou um oi, meu nome é Anderson, quero produto tal, vai ter que fazer a mesma coisa para todos. Tem que manter a mesmo funil e vai alterando somente a temperatura, tá? E faz análise. Ah, coloquei 0.4. Fiz toda a conversação com ela, show de bola. Limpa a memória, 0.5. Faço novamente e assim tu vai vendo qual que foi melhor, beleza? Mas, assim, eu tenho aqui um gabaritozinho, né, digamos assim, que já vai ajudar você a ter uma certa noção em qual temperatura usar. De 0 a 3, 0.3, ela é mais focada para análises, extrações e classificações, tá? Então, quando você quer que ela faça classificações, categorizações, faça uma análise, assim, algo mais rígido, quanto mais baixa a temperatura, melhor, beleza? Quando você está falando já sobre um atendimento, um agente A, SDR, um vendedor, 0.4 a 0.7. Ele vai dar respostas mais equilibradas, tá? Agora, se você quer algo mais criativo, 0.8 a 1. Um conteúdo criativo, um brainstorm, né? Por exemplo, eu quero que você gere um prompt para eu criar um vídeo que vai ser usado, esse prompt lá no VO3. Eu quero que seja um vídeo bizarro. Assim, uma coisa que exige que ela seja mais criativa. Aí você vai colocar 0.8, de 0.8 a 1.0. Beleza? No nosso caso aqui, o que acontece? O melhor seria nesse intervalo aqui, concorda? Nesse intervalo aqui. Então, ó, eu vou até voltar aqui no prompt e nem tava, né? Eu nem coloquei nada. Como é que eu faço para colocar? Eu venho aqui, ó, adicionar opções, certo? Venho aqui, ó, em temperatura. O padrão é 0.7. Esse aqui já é o padrão, tá bom? Então, se você não colocar nada aqui, o padrão é 0.7. Agora, se você vier aqui e colocar, por exemplo, 0.3, eu acho que é o ideal para o nosso caso aqui, que tipo, ele tem que fazer questões analíticas, categóricas, mas também tem que gerar ali uma mensagem, um relatóriozinho ali para mandar para a pessoa. Então, assim, é teste, tá? Então, eu vou salvar e vou rodar a mesma coisa. Vamos ver se ele vai, inclusive, mudar a resposta. Às vezes nem muda, tá? Mas tu vai perceber isso conforme forem chegando mais clientes, forem mais exemplificações, entende? Vou até mandar aqui a mesma coisa. Vamos ver como é que ele vai agir agora. Negativo, produto, prioridade alta, ação, entrar em contato com o cliente urgentemente para oferecer troca ou reparo imediato. Então, assim, manteve a mesma coisa, tá? Inclusive, eu vou até fazer o que, ó? Vamos lá. Comprei um mouse. Só um nível de curiosidade. Eu comprei um mouse Bluetooth e veio sem fio. Deu uma curiosidade aqui, eu quero fazer isso aqui. Vamos lá, tá? Você também é negativo, produto, prioridade média, ação. A equipe de atendimento deve esclarecer que mouse Bluetooth é um dispositivo sem fio e oferecer ajuda para a configuração. Perfeito. Ok. Então, realmente, percebeu que tipo, é um sistema negativo, ok. Não é um problema do produto, mas o cliente acha que é um problema e a equipe tem que entrar em contato para dizer que não tem fio mesmo e ensinar a configurar. Achei excelente. Eu vou colocar, inclusive, aqui, temperatura 0.9, por exemplo, e vamos ver se, nesse caso específico, vai ter alguma alteração. O legal seria até, inclusive, eu tá alterando aqui esse ID, né? Pegando a mesma memória. Isso aqui tá até atrapalhando os testes, mas, enfim, vamos ver aqui agora. Então, agora tá outra pessoa. Já foi um pouco mais flexível, né? Ó. Entrar em contato para esclarecer a funcionalidade do produto e confirmar o modelo entregue. Beleza. Aqui eu já gostei mais dessa resposta. Então, assim, se eu viesse aqui jogar novamente, provavelmente a resposta vai ser diferente. Ela é mais imprevisível, né? Como que ele vai responder. Olha só, tá vendo? Já é mais imprevisível. Agora, se eu coloco não, 0.3, a chance dele repetir a mesma coisa já é maior. Mas beleza, não vou enrolar muito nessa questão aqui não. Basicamente é isso, analise conforme a sua demanda, tá? E vai testando. Mas mexa nisso aqui. Isso aqui muda muito o jogo, tá bom? E por fim, eu quero falar para vocês sobre o formato do prompt.
tá? Nesse meu exemplo aqui eu usei um exemplo de Markdown, mas existem outros dois modelos. Existe XML e existe JSON. Quando eu usar cada um deles? Vou mostrar para vocês agora. No mesmo documento, aqui embaixo, eu escrevo da seguinte maneira. Eu dou exemplos para cada formato. Caso você não conheça, tá? O Markdown, ele tem essa formatação aqui, certo? Ele tem essa formatação aqui com hashtags, tá? Basicamente, cada hashtag dessa aqui, com espaço, tem que ter um espaço, e o nome, esse aqui é o nome de um bloco. Ele criou um bloco. E de acordo com a quantidade de hashtags, é o nível de hierarquia. Então, por exemplo, um hashtag, ele é mais poderoso, ele tem mais autoridade do que hashtags maiores. Do que 2 hashtags, do que 3, do que 4. 2 hashtags já tem mais autoridade do que 3, 4, 5. Então, é uma questão de agrupamento. É como se eu tivesse uma pasta dentro das pastas. É como se eu tivesse uma pasta chamada instruções com os textos. Depois, outra pasta chamada diretrizes com outros textos dentro de uma pasta chamada contexto. É basicamente isso. Então, imagina que ela vai abrindo ali as pastas conforme a hierarquia, conforme a necessidade, tá? Uma analogia interessante, inclusive. Então, se eu chegasse aqui e tivesse outras informações aqui dentro, que seja mais subnichadas, eu colocaria 3 hashtags. E assim vai. E assim vai, não tem ali uma limitação, beleza? E o Markdown é o mais utilizado. É o mais utilizado. Inclusive, eu sempre faço em Markdown. E aí depende de algumas coisas, se eu vou mudar para outro ou não, mas você vai entender. Um outro modelo também que é bastante conhecido é o XML. Ele é conhecido por ter essas... Ele é bem mais organizado, digamos assim, tá? Prompt, aí aqui tem o contexto, aí que ele passa o contexto. A diretrizes, aí ele vai passando aqui. Instruções, aí passa, análise do lead, passa. Então assim, ele é bem mais... categórico, tá? Então assim, XML, cara, eu já vou até adiantar. Não, vou segurar um pouquinho, daqui a pouco eu falo. Beleza, XML. E o JSON é aquele formato que muita gente conhece, tá? Só que poucas pessoas usam prompt em JSON. Ó, contexto, analista feedback, diretrizes, aí ele passa aqui diretrizes em colchetes. Então, o formato, ó, instruções, passo 1, passo 2 e assim vai. Qual que é o melhor formato? Eu já vou começar descartando um prompt que eu não gosto de utilizar. Eu realmente não gosto de usar em nenhuma situação, que é o XML. Eu diria que ele é o mais complexo, se você for questão de estrutura, de você montar tudo mais. E mesmo assim, o Markdown, sendo mais simples, muitas vezes tem mais resultados do que o XML. Então, se fosse para colocar entre XML e Markdown, já colocaria o Markdown, já usaria, tá? Eu não vejo utilidade em se usar o XML. Pode ser que alguém use, caraca, não, para um IA que faz tal coisa, o XML é melhor. Pode ser que sim, tá? Porque isso aqui varia muito, cara. Varia o tipo da IA que você vai estar querendo fazer, inclusive o modelo de linguagem, entendeu? Eu sou muito mais acostumado a utilizar o OpenAI, o modelo 4O, muitas vezes uso hoje o 4.1 mini. Então assim, para GPT 4.1 mini, GPT 4O mini, para GPT 5.5 mini, XML eu acho pior do que o Markdown, tá bom? Mas pode ser que, por exemplo, um Cloud, Sonnet ou então um DeepSeek, o XML seja melhor. Então varia também do modelo de linguagem, tá, pessoal? Então, Markdown, geralmente ele é o Coringa, tá? Só que aí vem um JSON. Aí entra o JSON, que também é muito bom, eu também utilizo o JSON. A questão é, Markdown ou JSON? O Markdown, pessoal, sempre é o meu ponto de partida. Eu estou fazendo um prompt do zero, eu uso Markdown. Eu consigo categorizar por blocos da forma que eu mostrei aqui para vocês, ó. Vou lá, ó, hashtag contexto, hashtag data e horário. Inclusive, questão de data e horário, ia passar despercebido aqui, hein? Ainda bem que eu olhei ele novamente. Ó, se passa data e horário. Olha só, pessoal. Vem aqui, ó, data e horário. Aí aqui eu abro e fecho chaves duplas, tá? Aí eu dou um cifrão, escrevo now. Aí que ele passa o horário correto. Então, dessa forma aqui eu consigo passar para ele um horário e um calendário. Mas voltando aqui. Então o Markdown ele é muito bom porque ele é mais fácil de você fazer manutenção. É mais fácil você escrever, mais fácil você visualizar, beleza? Só que se você está fazendo um agente IA que tem muita informação, o prompt começou a ficar muito grande. Se você começou a perceber que precisa de muitas tools, tem várias tools, tem 10 tools ali dentro e que ele tem que saber quando chamar cada uma, o Markdown vai começar a delirar. E aí que entra o JSON. Cara, sem dúvidas, o Markdown ele é mais simples, ele é mais intuitivo, ele é mais amigável. Mas quando começa a delirar por causa de muitas tools, só o fato de eu pegar o Markdown e converter para JSON já resolve o problema. E muitas vezes já resolve o problema. E tu não precisa saber a linguagem,
checagem, cara. Você não precisa. É só você pegar o prompt, jogar lá no GPT ou no Claude, algum modelo de linguagem e pedir para converter para JSON. Quer ver? Vamos fazer aqui na prática. Ó, abrir aqui o Claude, vai fazer aqui no Claude. Vou pegar aqui esse meu prompt, tá? Que tá em Markdown. Então, Ctrl A, Ctrl C, show de bola. Joguei aqui, calma, faz o seguinte. Tenho um prompt em Markdown. Converta para JSON, sem realizar alterações no conteúdo. E vou passar aqui o prompt. Dá um Enter, tudo certo aqui. Ok. Já vai estar aqui, ó. Já vai estar aqui, ó, criando para mim o prompt em JSON, entendeu? Então, ó, tu vai lá, faz o Markdown, estrutura o Markdown, depois tu pede para converter para JSON. E olha só, contexto, data e horário, diretrizes, bem mais organizado. Ó, instruções, ó, a descrição das instruções, passos, número 1, título, opções. Cara, muito mais estruturado, tá? Um JSON, eu amo prompt em JSON e é o que eu mais gosto de utilizar. Aí só vim aqui, ó, clique aqui em copiar, beleza? Em copiar. Venho aqui novamente no meu N8N, pago esse prompt e coloco aqui, ó, o novo prompt e está aqui bem estruturado, beleza? Bem mais organizado e com menos chance de delírio. Então, ó, recapitulação. Você aprendeu a utilizar uma estrutura correta, o que tu realmente precisa de fato colocar lá no agente. Você aprendeu a estruturar a saída, você aprendeu a colocar uma think to para ela ter um raciocínio de dupla checagem, temperatura, formatos de prompts, mas nada adianta você ter tudo isso se você escrever milhares de linhas. Ah, Anderson, mas o produto que eu quero vender com SA, ela tem muita informação, tem muita coisa. Nesse caso, você não deve colocar isso tudo em um prompt, mas sim utilizar um RAG. RAG é basicamente você organizar seus documentos, informações de produtos, preços, etc. Tudo isso fora do prompt. E a partir disso, aí a consulta apenas quando precisar, tá? Então é como você ter ali uma biblioteca organizada que a IA vai estar consultando de acordo com quando precisa, tá? Então tu vai ter número de tokens, vai ter menos delírios, tá? Então, você quer aprender a fazer isso? Eu gravei um vídeo aqui no YouTube ensinando praticamente tudo sobre RAG, tá bom? É só você clicar aqui e assistir lá. Então é só você clicar aqui, assistir lá o vídeo, tá? Eu tenho certeza que vai mudar demais a forma que sua IA busca informações.